Olá pessoal, eu sou o Lucas e aqui é onde eu te ensino a investir para ter R$ 1.000 pingando na conta todos os meses, mesmo que você esteja começando agora do absoluto zero. E hoje especificamente eu quero falar com você sobre as melhores oportunidades de investimentos que eu estou vendo agora para o ano de 2023. Mas para eu poder te falar dessas oportunidades, eu preciso rapidamente explicar aqui um ponto bastante importante, que se você não entende isso, a chance de ter sucesso no investimento, não só nesse ano como nos próximos, fica um pouco menor. Então, fica ligado, porque eu preciso te explicar agora o que vai ser a base para tudo daqui em diante no quesito investimento. É como se você tivesse, a partir de agora, desses próximos pontos que eu vou te falar agora, tivesse construindo a fundação da sua casa, os pilares para tudo isso. Porque existe algo chamado ciclo de mercado. O ciclo de mercado é como se fosse os nossos ciclos de vida. Funcionam de forma muito semelhante. Em dado momento o ciclo está positivo, ou seja, em dado momento na nossa vida as coisas começam a dar certo, parece que tudo que você faz funciona o tempo inteiro. E em determinado momento as coisas começam a sair do trilho e aí parece que tudo que você faz dá errado. Você tenta fazer do jeito, dá errado. Você tenta fazer da mesma forma, dá errado. Tudo que você faz, você tenta de um monte de formas diferentes, mas parece que a coisa não funciona, parece que a coisa não anda. Você tenta, tenta, tenta e não funciona. Porque isso é um ciclo. Parece que, né, não só parece, mas de fato é, as coisas vão funcionando de forma cíclica. Em dado momento é muito bom, as coisas são muito positivas, em outro, as coisas não estão funcionando, estão indo muito mal. E isso vai se alternando ao longo dos meses, ao longo dos anos. O mercado de investimento, quando a gente fala sobre investir, principalmente em renda variável, isso é muito similar, tá? Porque definitivamente nenhum investimento que você fizer vai subir para sempre sem parar. Não vai chegar até o céu, não vai continuar subindo. Ou seja, determinada ação que eventualmente você comprou não vai se valorizar até o infinito. Determinado título da renda fixa que você pode ter comprado não vai se valorizar também até o infinito. Isso não acontece. Da mesma forma que nada vai cair até desaparecer, até sumir de uma hora para outra. As coisas vão acontecendo gradativamente. Isso acontece em ciclos e leva algum tempo, tanto quando é um ciclo positivo, quando também é um ciclo negativo, tá? E se você perguntar assim, pô, Lucas, mas tô entendendo essa história de ciclo, realmente faz sentido, né? Ciclo de investimento, com o que você está falando com o ciclo de vida, né? Isso acontece na vida, então também vai acontecer nos investimentos, mas em que momento hoje a gente está desse ciclo? Porque no final das contas eu preciso entender, né? Que lugar do momento a gente está hoje para saber o que fazer. Ó, de cara eu consigo te afirmar que a gente está no momento em que a gente tem um ciclo de baixa de mercado. Isso quer dizer que os investimentos, né, as ações das empresas, elas estão muito desvalorizadas. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Porque quando a gente olha ao redor do mundo, a gente consegue ver que de verdade o principal sentimento que toma conta das pessoas é um sentimento de crise, é um sentimento de incerteza, de insegurança, é um sentimento de não saber exatamente o que vai acontecer no ano seguinte, porque a gente está encontrando um momento em que a economia começa a ir mal em muitos países, alguns já definitivamente está indo mal, outros as coisas estão começando a desandar. A gente vê inflação, né, alta, agora deu uma diminuída, mas a gente viu até recentemente a inflação alta, a gente vê juros altos, a gente vê as pessoas perdendo emprego, isso tudo gera insegurança. Isso tudo faz com que a gente consiga de fato identificar que estamos no momento de baixa do ciclo de mercado. Porque as pessoas, quando elas estão sem confiança nos negócios e no futuro, a gente começa a achar que isso vai ser dessa mesma forma para sempre, para todo o infinito, quando na verdade não vai acontecer. A galera acaba esquecendo que isso vai passar, que esse momento do ciclo de baixa vai virar, e ela começa a postergar isso como se fosse durar para o todo infinito, para o eterno, né, eternamente. E ela deixa, as pessoas perdem essa oportunidade desses momentos de crise para conseguir aproveitar e fazer bons investimentos, comprar bons ativos e se aproveitar daquele momento em que o ciclo de mercado vai virar e o ciclo de alta vai começar a acontecer e de fato começar a arrebentar de ganhar dinheiro. Porque é isso que acontece. Você já deve ter ouvido aí uma frase muito popular que você deve ter ouvido inclusive na sua casa em algum momento, algum tio falando, ou parente seu, sei lá, que fala que as melhores oportunidades elas aparecem quando não tem ninguém olhando. Quando a gente fala de investimento,
É exatamente isso que acontece. As melhores oportunidades de investimento, seja em renda variável, em renda fixa, elas acabam aparecendo justamente quando as pessoas não estão olhando. E quando que as pessoas não estão olhando? Quando as pessoas estão deprimidas, quando as pessoas acreditam que de verdade aquele momento que a gente está vivendo, que é um momento de crise, vai durar eternamente. Olha, eu tendo a dizer que quando você olha para o cenário atual, você deve achar que esse cenário ele é muito pior do que qualquer outra coisa que a gente já viveu. Até comenta aqui se você acha que é isso que está acontecendo. E isso é bem normal de acontecer, porque a gente tem uma tendência como ser humano de esquecer das nossas dores do passado, inclusive aquelas dores que foram bem ruins, e a gente acaba automaticamente achando que a dor que a gente está vivendo no momento ela é sempre pior do que a gente já viveu. Nossa, Lucas, mas você está falando do quê? De psicologia? Não, calma, estou querendo dizer o seguinte para você. Tenta recordar aí como foi a crise de 2008, que foi uma crise aí de começou lá nos Estados Unidos, nos grandes bancos e depois se relacionou no mundo inteiro. Foi uma crise bem ruim, né? Foi uma das piores, se não a pior crise que a gente teve aí no século 21, a partir dos anos 2000. Ah, tá, Lucas, mas isso faz muito tempo. Tá bom, vamos para uma coisa mais recente. Como é que foi a crise ali de 2015, 2016? Lembra que rolou impeachment da Dilma, toda aquela crise política, fiscal, econômica? Foram os piores anos para o Brasil. Nos últimos 20 foi aquela época, aqueles 2 anos, 2015, 2016. Depois se arrastou ainda um pouco mais. Pô, naquele momento, você consegue lembrar como é que você estava sentindo? E eu, particularmente, sentia que de verdade o Brasil ia quebrar, que o Brasil tinha acabado, que a gente não ia conseguir nunca mais sair de uma crise. E você, se depois começar a recordar o que aconteceu nos anos seguintes, a gente viu que definitivamente não foi a pior crise, o Brasil não quebrou, as coisas andaram, né? Fizemos uma série de reforma, o PIB voltou a melhorar um pouquinho, tá bom, vai, não melhorou do jeito que eu gostaria que tivesse melhorado e do jeito que a gente teria de fato esperado, mas de verdade o Brasil não quebrou na crise de 2015, 2016 e depois disso ainda aconteceu mais um monte de outra coisa, hein? Teve greve dos caminhoneiros, acabou a gasolina, lembra? Você não tinha combustível para sair de casa, você tinha que economizar para uma emergência, isso quando você ainda tinha combustível, porque a maioria das pessoas de verdade já não tinha mais gasolina. Foi bem ruim essa época, mas a gente também não quebrou. Pandemia, então, nem se fala, né? Uma crise sanitária que passa por saúde, depois impacta diretamente a economia, também, né? Estamos aqui hoje, você está aqui comigo nesse momento, então não tem por que você acreditar que essa crise que a gente está vivendo nesse momento, essa incerteza, ela é pior do que outras que a gente já viveu. E também não tem por que acreditar, olhando para todo esse histórico, que essa crise que a gente está vivendo vai permanecer assim eternamente, porque ela não vai. O histórico provou para a gente que a gente é capaz de superar crises. Então, por isso, depois desse contexto todo, eu espero que eu tenha começado a conseguir construir aí um pouco mais a sua base, um pouco mais o seu a fundação aí do seu universo, do seu entendimento de investimento. Porque se você quer buscar os seus R$ 1.000 pingando na conta todos os meses, se você quer buscar renda passiva, receber dividendos, você precisa entender sobre tudo isso para conseguir de fato fazer boas escolhas de investimentos. Então, hoje, a partir de agora, nesse instante, eu quero compartilhar com você um ou dois tipos de investimento de fundos imobiliários, ações e renda fixa, que, na minha visão, são as grandes oportunidades para esse ano aqui de 2023, desde já, hein? Porque o ano já começou, beleza? Primeiro, quando a gente fala sobre fundos imobiliários, para mim, a grande oportunidade do ano está em fundos imobiliários de papel, porque no geral eles estão com as cotas muito baratas. Além disso, os fundos, né, se você é um novo investidor e está começando a entender um pouco mais sobre fundos imobiliários, o fundo imobiliário do tipo de papel, ele é aquele fundo em que você ganha dinheiro a partir da dívida de outras pessoas ou outras empresas, que você, como cotista desse fundo imobiliário, passa a ser dono dessa dívida, tá bom? Todas essas dívidas claras, claro, né, como o próprio nome já diz, fundo imobiliário, essas dívidas estão voltadas ao mercado imobiliário. Você, quando tem um cliente ou uma pessoa contraindo uma dívida que está dentro de um fundo imobiliário de papel, ele está contraindo essa dívida para construir um prédio, para comprar um prédio já pronto, para construir, né, para comprar um terreno e fazer eventualmente um loteamento de casas, para comprar um galpão, ou até para financiar um imóvel. Então, tudo relacionado ao mercado imobiliário é onde a gente investe em fundos imobiliários. Olha só como o nome está totalmente conectado com isso. E quando você investe em fundo imobiliário do tipo de papel, na realidade você passa, junto com outros investidores, a ser dono dessa dívida. Então, o outro lado, aquele cliente, né, aquela construtora, aquela pessoa que tomou esse empréstimo,
ele tem que honrar com esse pagamento ao longo dos próximos meses até anos, que é normalmente o tempo que durar essa dívida. E você, como cotista de um fundo imobiliário de papel, você vai receber o seu dinheiro todos os meses a partir do pagamento dessa dívida, beleza? Então essa é a dinâmica do fundo imobiliário de papel para você entender aqui, quando você compra a cota de um fundo imobiliário, o que você está fazendo? Você está se tornando dono de dívidas, ou seja, de empréstimos que foram feitas para empresas e pessoas para fins imobiliários, tá? Passado isso, tem um nome técnico, tem um nomezinho, uma sigla que a gente usa muito, que são os CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários. Porque você, como dono de um fundo imobiliário, né, como cotista de um fundo imobiliário, você é dono de CRIs, que são certificados que garantem que você vai receber, né, ao longo do tempo, essa dívida que vai sendo pago para fins imobiliários. Fechado? Conforme a pessoa for pagando isso ao longo dos meses, você vai recebendo os seus rendimentos, que é como se fossem os dividendos, também mensalmente. Você deve ter reparado, se você não investe ainda, se você já investe, né? E se você não investe, eu vou te contar a partir de agora, que o rendimento, então, o valor pago por cota dos fundos imobiliários de papel nos últimos meses do ano passado, de 2022, eles caíram bastante. Isso aconteceu porque, basicamente, a gente teve no final do ano passado alguns meses de deflação. O nome deflação é o nome chique para dizer que a inflação foi negativa. Quer dizer que, no geral, o preço das coisas ficou menor, tá bom? Os fundos imobiliários, principalmente os de papel, normalmente essas dívidas, né, elas são reajustadas pela inflação. Então, quando a gente teve meses em que a inflação foi negativa, isso quis dizer, em outras palavras, que a dívida que aquelas pessoas pagam para o fundo imobiliário diminuiu o valor, quer dizer que a dívida, né, o valor que ela tinha que pagar ficou menor. Se o valor que a pessoa paga é menor, quer dizer que o lucro do fundo imobiliário também automaticamente vai ser menor. Se o lucro do fundo imobiliário é menor, os cotistas recebem menos rendimento, tá bom? Menos dividendo. Então, passado esse contexto de deflação, a gente viu, né, os rendimentos dos fundos imobiliários de papel caindo. Alguns caíram mais do que outros, claro, depende, obviamente, de uma série de fatores que a gente não vai entrar no detalhe hoje, mas, no geral, os rendimentos dos fundos imobiliários de papel caíram. Quando os rendimentos do fundo imobiliário de papel cai, automaticamente os investidores, e a grande parte dos investidores desses fundos imobiliários são pessoas físicas, eles começam a vender, porque eles falam: ah, o fundo imobiliário me pagava R$ 1,50 por cota, agora está me pagando 80 centavos, eu não quero continuar tendo esse fundo imobiliário, eu prefiro investir na renda fixa, eu prefiro investir em outra coisa, eu prefiro tirar o dinheiro e comprar outro fundo imobiliário. Então, automaticamente, né, essa relação ela é muito direta. Quando cai o rendimento do fundo imobiliário, o valor da cota acaba caindo porque muito investidor vende essa cota. Se você tem mais pessoas vendendo do que comprando, o que acaba acontecendo? O preço cai. É a dinâmica de mercado normal que a gente enxerga e vê isso acontecendo em muitas outras áreas aí da nossa vida. Então, isso acontecendo, a gente viu o preço das cotas caindo. Então, a gente viu rendimentos menores e preço da cota caindo. Cara, quando eu falo para você que em 2023, na minha leitura, na minha visão, é um ano de uma excelente oportunidade para investir em fundos imobiliários de papel, é justamente porque esses dois cenários muito negativos já aconteceram. Lembra que eu falei no comecinho aqui, né, de uma frase bastante famosa, as melhores oportunidades elas aparecem quando não tem ninguém olhando? É isso que está acontecendo. Temos grandes oportunidades nos fundos imobiliários de papel nesse momento e pouca gente está olhando para isso. O que deve começar a acontecer? Já começou, mas vai começar a acontecer ainda mais a partir de agora, em 2023, e logo no começo do ano, a gente vai ver o rendimento dos fundos imobiliários de papel aumentando, então o valor pago por cota vai voltar a crescer, vai voltar a aumentar. Consequentemente, as pessoas, os investidores vão olhar de novo para esses fundos imobiliários como uma boa oportunidade de investimento e vão começar a comprar. Quem chega antes ganha mais dinheiro. Quem chega depois, dependendo do momento que chega, costuma perder grana. Então, para mim, fundo imobiliário de papel, nesse ano de 2023 e nesse começo de ano, é uma excelente oportunidade para investir. Agora, claro, atenção, porque nem tudo é perfeito, né? Estamos ainda em um cenário de crise. Não saímos da crise, a crise ainda está acontecendo. Então, por causa disso, é bom que você fique atento a alguns pontos muito importantes nos investimentos e principalmente nos fundos imobiliários de papel. Primeiro, fique atento ao quão diversificado é o fundo imobiliário. O que eu estou querendo dizer? Se o fundo imobiliário tem poucos CRIs, ou seja, poucos certificados de recebíveis imobiliários,
o risco desse fundo é maior, porque se por algum motivo algum desses clientes não pagar, né, não honrar com as suas dívidas, isso vai impactar de forma mais forte o rendimento do fundo imobiliário, o lucro que o fundo pode ter. Então, fundos imobiliários que têm um patrimônio líquido muito grande é um bom sinal, porque possivelmente eles estão melhor diversificados. Então, segundo ponto, se o fundo estiver bem diversificado, tiver muitos CRIs, também é um bom sinal. Priorize esses fundos, tá? Fundos com bom patrimônio e com boa diversificação. Além disso, priorize fundos imobiliários que você tenha CRIs de menor risco, que são os chamados fundos imobiliários high grade. Né? É o nome que eles dão em inglês, mas na prática ele está querendo dizer o seguinte: é um fundo imobiliário que você tem notas melhores de crédito. Quer dizer que os clientes, quer dizer que as pessoas que contraíram dívidas que estão dentro daquele fundo imobiliário são bons pagadores, têm um histórico de conseguirem honrar muito bem com as suas dívidas. Por quê? Em momento de crise, é bom que você tenha bons pagadores, né? Se você tem em momento de crise alguém lá dentro daquele fundo imobiliário que contraiu dívida naquele fundo, que não tem um histórico de bom pagador, a chance que no momento de crise ele fique enrolado de dinheiro aumenta. E, consequentemente, se o histórico dele já mostra que ele não paga direito no momento de crise, automaticamente o risco dele não pagar aumenta. Se ele não paga direito, isso pode impactar sim o rendimento do seu fundo imobiliário. Então fique atento em relação a esse ponto, porque no momento de crise, quando você tem bons pagadores, você costuma ter mais segurança, você costuma ter mais certeza. Nesse universo todo, eu digo para você que fique atento nas oportunidades nos fundos imobiliários de papel para esse ano de 2023. Fundos imobiliários são ótimos geradores de renda passiva, de renda recorrente. Se você está aí, né, buscando receber os seus R$ 1.000 pingando na conta todos os meses, através do recebimento de dividendos, de rendimentos, fundos imobiliários precisam fazer parte dos seus investimentos. E fundos imobiliários de papel, mais ainda. Porque são esses caras que conseguem pagar um pouquinho mais ali de rendimento, são esses caras que conseguem trazer mais retorno para sua carteira. Fechado? Os meus queridinhos para esse ano aqui, compartilhando o que eu estou fazendo para minha carteira, óbvio, não estou recomendando nenhum tipo de compra ou venda, estou compartilhando quem que eu tô, quais são os fundos que eu estou de olho, os fundos que eu estou de fato aportando nesse começo de 2023. É o RBRR11, que é um fundo imobiliário de boa nota, é um fundo imobiliário que tem um retorno muito bom, mas a principal característica dele é ter excelentes pagadores lá dentro, excelentes clientes, clientes com históricos muito bons. Esses caras são aqueles que têm uma chance muito menor de ter qualquer tipo de problema, de inadimplência e etc. E o outro fundo imobiliário que eu gosto muito e estou de olho nele para os meus aportes é o REC-R11. É um fundo imobiliário que tem um pouquinho mais de risco do que o anterior, o RBRR11, mas ele é um fundo que é muito diversificado, é um dos maiores fundos do mercado em termos de dinheiro, de patrimônio, então isso ajuda a trazer mais segurança. Fechado? Bom, falamos aqui bastante coisa sobre fundo imobiliário. Vamos agora então para o nosso segundo bloco, vamos falar sobre as ações. Quais são de fato as empresas, quais são as ações, os segmentos que eu estou de olho para esse ano de 2023 aqui, que tem uma chance muito grande de trazer bastante sucesso para nossa carteira. Quando a gente fala de ação, bom, a ação de frente de fundo imobiliário tem um potencial de se valorizar mais. Então, a ação ela é bastante legal, é bastante interessante, porque ela consegue conciliar um potencial de valorização junto com de quebra pagamento de dividendos de tempos em tempos, tá? Então, por isso que é legal ter ações. Em momentos de turbulência, em momento de incerteza, em momento de crise, existem alguns segmentos que eles são mais seguros, que eles são mais resilientes. E óbvio, esses segmentos, em momentos de turbulência, costumam ser um porto seguro maior nos nossos investimentos em renda variável. Quando a gente fala sobre esses setores, né, quais seriam esses setores? Basicamente são aqueles setores que eu gosto de dizer que chega um boletim no final do mês aí para você pagar, tá bom? Então, pense o seguinte, se chega boleto, quer dizer que todo mês você tem que pagar alguma coisa. E assim como você todo mês paga, outras muitas pessoas ao redor do país inteiro também estão recebendo esses boletos. Logo, são empresas que, independente de como está o mercado, independente se as pessoas estão bem ou não estão bem, elas vão ter que receber. E as pessoas automaticamente elas acabam priorizando o pagamento desses boletos, porque normalmente são serviços básicos, que se ela não pagar esse boleto, ela vai perder o serviço. E como o próprio nome já diz, é um serviço básico, você não pode ficar sem. Estou falando o seguinte, energia, por exemplo, energia elétrica. Você não pode ficar sem luz na sua casa, né? Você vai ficar no escuro, acendendo vela,
Até você consegue fazer algumas horas disso, mas você não consegue ficar muito tempo, né? Não consegue ficar dias, você vai perder tudo que você tem na geladeira, vai custar muito mais caro, você não vai ter televisão, você não vai ter internet, você não vai conseguir se comunicar. Então você vai priorizar pagar a sua conta de luz, assim como você vai priorizar pagar a sua conta de água. Você não vai ficar sem água, né? O que você faz se você ligar a torneira e não cair uma gota d'água? Fica bem difícil de viver. Então, você vai priorizar pagar a conta de água. Empresas de energia elétrica, empresas de saneamento, né, de água e saneamento, são setores muito resilientes justamente por causa disso. Porque todo mês as pessoas vão pagar a conta e elas vão priorizar esse pagamento. A gente pode colocar mais dois setores aqui que eu chamo de resiliente. É o setor de telecomunicação. Ah, Lucas, mas dá para viver sem, por exemplo, televisão a cabo? Lógico que dá. Dá para viver sem internet? Olha, dá para viver, dá, né? Mas você quer viver sem internet? Eu acho difícil, né? As pessoas hoje já olham para a internet como um serviço básico. Assim como o celular, você consegue viver sem celular? Consegue, claro, mas você quer viver sem celular? Você quer viver sem o WhatsApp? Difícil também, né? O WhatsApp, o celular hoje em dia, mais do que um canal de você se comunicar com o mundo e receber notícias, por exemplo, né? Ele é um canal, inclusive, de trabalho que você usa para conseguir fazer o seu dia a dia. Então, as pessoas priorizam hoje pagar e ter um celular e ter uma conta do celular ativa. Além disso, para você conseguir fazer tudo isso, fazer esses pagamentos e afins, você precisa ter uma conta no banco, para você receber o seu pagamento, para você efetuar pagamento. Então, banco também é um setor que você pode considerar como um setor básico, um setor resiliente, tá bom? Essas são Esses são os setores que de verdade são aqueles mais sólidos para você investir em momentos de crise. E quando a gente fala de empresas especificamente, as minhas favoritas para o ano de 2023, eu separei aqui 3 delas, tá? O primeiro delas, falando sobre energia elétrica, é a Alupar. A Alupar é uma empresa que atua principalmente no setor de transmissão de energia. Sabe quando você pega uma estrada? Agora no final do ano, provavelmente você deve ter pego alguma ou vai pegar ainda, né? Quando você pega uma estrada, você vê aquelas torres de energia muito grandes, gigantes, andando do lado da estrada assim. Normalmente essas torres de energia, elas são, né, as que a gente chama de transmissão de energia. São de empresas que o foco é garantir a transmissão de energia entre a hidrelétrica, que está lá gerando energia, ou a termoelétrica, que está lá queimando gás, queimando carvão, para poder gerar energia, e poder levar essa energia até os grandes centros, até as cidades, que depois vão pegar e vão transformar naqueles cabos de energia menores e nos postes para poder chegar na sua casa. As empresas de transmissão de energia, então, são essas empresas donas dessas grandes linhas de transmissão que atravessam cidades e até estados. Fechou? Essas empresas, elas são extremamente resilientes, elas têm uma característica, duas, na verdade, características bem legais. Primeira, elas recebem o pagamento, né, não pela quantidade de energia que passa nessa linha, mas sim por ela garantir que essa linha esteja disponível e funcionando para poder passar energia. Caraca, Lucas, mas me explica um pouco mais, explica melhor sobre isso. Olha que coisa louca. Uma empresa que gera energia, normalmente ela recebe o pagamento baseado na quantidade de energia que ela gera. Então, se as pessoas estão consumindo menos energia, se a gente está em crise, se as empresas estão trabalhando com menos turno, se as empresas estão gerando, né, consumindo menos energia, a empresa geradora de energia eventualmente vai receber menos dinheiro, porque ela não vai precisar gerar mais tanta energia como ela precisaria antes, logo ela vai receber menos. A empresa de transmissão de energia não tem nada a ver com isso. A empresa de transmissão de energia, ela recebe por garantir que a torre esteja lá, do lado da estrada, com o cabo passando e funcionando. Se está passando energia ou não, tanto faz. Ela recebe o pagamento do mesmo jeito. E aqui está a grande sacada do porquê empresas de transmissão de energia são um excelente investimento, são um excelente negócio, porque elas são muito resilientes. Além disso, são empresas que normalmente os contratos são reajustados com a própria inflação. Então, se a inflação sobe, ela recebe mais dinheiro. Se a inflação não está tão alta, ela recebe menos dinheiro, mas ainda assim está protegendo contra a inflação. Ó, o meu papel como investidor e o seu papel como investidor é a gente conseguir juntar ao longo da nossa vida de trabalho mais dinheiro, dinheiro esse que consiga render acima da inflação. Porque isso quer dizer que a gente está gerando riqueza para o nosso patrimônio, quer dizer que lá na frente a gente vai ter mais dinheiro e vai ter nosso poder de compra protegido. Quando você faz um investimento numa empresa que o contrato é reajustado automaticamente pela inflação, quer dizer que se a inflação for muito alta, você vai continuar recebendo mais dinheiro, beleza? Por isso que essas empresas de transmissão são tão queridinhas na bolsa de valores. E quando a gente fala sobre especificamente qual empresa, para mim, a minha empresa favorita de 2023 é a Alupar.
É a empresa que hoje não paga tanto rendimento assim quanto outras concorrentes na bolsa, mas é uma empresa que eu tenho uma expectativa que pague bons dividendos em 2023 em diante. Por uma série de motivos, eu não vou entrar no detalhe aqui, se você quiser depois que a gente fale com mais calma e mais detalhes sobre a Alupar, você me fala, me manda aqui nos comentários, que a gente faz um outro momento para falar, mas o fato é que a Alupar deve aumentar sim o pagamento de dividendos em 2023. Então, por isso ela é a minha favorita no setor de energia e transmissão. No setor de telecomunicação, a minha empresa favorita é a Vivo, líder de mercado, é uma empresa que paga excelentes dividendos, né? Historicamente sempre pagou e deve continuar pagando bons dividendos. É uma empresa que tem uma dívida controlada, então eu gosto bastante da Telefônica Vivo e essa é a minha empresa favorita para continuar fazendo os meus aportes em 2023. E quando a gente fala do setor bancário, basicamente aqui vou falar que é polêmico logo de cara para você não assustar, é o Banco do Brasil. Ah, Lucas, mas Banco do Brasil, o governo acabou de trocar, tá todo mundo falando que vai ter uma história de intervenção maior na política das empresas estatais. Sim, concordo, esse é um risco fato, mas o Banco do Brasil, as ações estão muito baratas. E essa empresa já pagou dividendos excelentes no ano de 2022 e deve pagar excelentes dividendos muito bons em 2023, mesmo com todo esse risco maior de intervenção política que a gente pode ter nas empresas estatais, ainda assim, a empresa, as ações estão tão baratas que para os meus investimentos, para minha carteira, faz total sentido estar de olho nelas para conseguir fazer esses investimentos. Fechado? Bom, falamos já de fundos imobiliários, falamos de ação, mas antes de terminar, eu quero falar também um pouquinho de renda fixa, porque quando a gente fala sobre investimentos, renda fixa faz parte desse universo. E além disso, tem sim boas oportunidades de investimento em renda fixa. O primeiro ponto que você tem que entender aqui sobre renda fixa é que, diferente de ações e diferente de fundos imobiliários, renda fixa não é aquele tipo de investimento que vai te ajudar a ter os R$ 1.000 pingando na conta todos os meses. Renda fixa, pouquíssimas opções de investimento em renda fixa a gente pode considerar como geradores de renda passiva. E ainda assim, aqueles poucos que pagam renda passiva, né? Ainda assim pagam muito pouco. Então, não é o principal objetivo que você deveria ter quando você investe em renda fixa. Renda fixa ela serve para proteger patrimônio, beleza? Para proteger o seu dinheiro, para colocar aquele dinheiro na sua reserva de emergência, aquele dinheiro que você pretende usar no curto prazo, é para isso que serve renda fixa. E quais as melhores oportunidades para esse ano de 2023? Para mim, basicamente, são duas. Tesouro Selic, porque é o investimento mais seguro que a gente tem disponível a ser feito aqui no Brasil. E se eu estou falando para você que a renda fixa não é um investimento que a gente vai encontrar muito risco, né? Que é um investimento que protege o patrimônio principalmente, vamos logo para o investimento mais seguro de todos, Tesouro Direto, tá bom? Tesouro Direto, ele vai seguir a taxa Selic está aí no patamar de 14%, então você vai conseguir ter um ótimo retorno com uma segurança excelente, para deixar um pedacinho da grana parada ali no Tesouro Selic. E além disso, se você quiser ser um pouquinho mais arrojado no universo de renda fixa, eu particularmente estou de olho e já comecei nesse ano aqui, a gente está no dia 6, hein? Tem praticamente 6 dias aí, se for contar dias úteis, menos ainda, 6 dias no ano e eu já fiz investimentos aqui no Tesouro Direto IPCA+. É o Tesouro Direto que está atrelado à inflação. Ah, Lucas, mas por quê? Bom, basicamente o Tesouro Direto, como a gente falou do Tesouro Selic, segue sendo um investimento muito seguro, porque ele é você emprestando dinheiro para o governo, e o governo definitivamente, por mais contraditório que seja, ele é um bom pagador da dívida, tá? O Tesouro Selic IPCA, na verdade, ele é um título do Tesouro que você vai receber os rendimentos baseado numa taxa fixa mais a inflação. Pô, lembra que a gente falou agora há pouco que para a gente ter sucesso nos investimentos, a gente precisa sempre ter retornos acima da inflação? Então, o Tesouro Selic IPCA é um investimento de boa segurança, excelente segurança, que vai garantir que você vai ter retornos acima da inflação, tá bom? Além disso, nesses momentos de crise, quando a gente olha para Tesouro Direto e a gente olha para esse Tesouro Direto, o pré-fixado, mas principalmente o da inflação, né, o IPCA+, eles têm um outro fator ali que é a chamada marcação a mercado, que ela pode te beneficiar ou te atrapalhar, tá bom? Ela é uma ferramenta que ou te ajuda ou te atrapalha. Pode acontecer os dois. No momento de crise, no momento de instabilidade, no momento em que a gente está muito pessimista, normalmente são boas janelas para você comprar títulos pré-fixados e de IPCA+.
para lá na frente você, quem sabe, conseguir até vender esses títulos antes do vencimento e colocar uma grana maior no seu bolso. Colocar uma rentabilidade no seu bolso mais rápido do que ter que esperar até vencer o título. Então, sim, para mim, duas grandes oportunidades na renda fixa nesse ano de 2023, Tesouro Selic, Tesouro Direto Selic, que é o mais seguro de todos, e com a taxa Selic alta já vai dar uma boa rentabilidade para a gente. Tesouro Direto IPCA+, com vencimento mais longo. O objetivo deste Tesouro Direto IPCA+, é daqui 1, 2, 3 anos, quando a gente tiver, assim espero, com uma economia melhor, mais endereçada, no momento econômico mais estável, a gente vender de forma antecipada esse título e conseguir ganhar uma grana bem mais rápido e bem maior do que a gente conseguiria se a gente tivesse que esperar até o vencimento. Ah, Lucas, mas se tudo der errado, se esse daí que você está falando não funcionar, se a economia não voltar a funcionar, se o Brasil continuar em crise, bom, aí nesse caso eu vou segurar esse título até o vencimento, que está garantido uma rentabilidade fixa mais o que variar a inflação. Se a economia for para o brejo, se tudo der errado, a inflação explodir, o meu título do Tesouro Direto vai ser, meu rendimento, meu retorno desse título vai ser reajustado pela própria inflação e eu estou protegido, estou protegendo o meu poder de compra através desse investimento na renda fixa também. Fechou? Mas não se esqueça, hein? Renda fixa não é a melhor opção para quem busca renda recorrente, para quem busca renda passiva, para quem gosta de dividendos. Quem está buscando aí os R$ 1.000 pingando na conta todos os meses, renda fixa não vai conseguir te entregar isso. Você vai precisar sim investir em renda variável, especificamente em fundos imobiliários e ações, porque renda fixa é bom para proteger patrimônio e só. Essencial para ter renda e receber dividendos, uh, ações e fundos imobiliários. E não se esqueça, um erro muito comum que a galera comete, a galera confunde isso. O que paga a conta no final do mês é renda, não é patrimônio. Não adianta você ter R$ 1 milhão investido em investimentos que não são líquidos, se depois no final você não tiver liquidez, se não tiver dinheiro pingando na conta para conseguir pagar a sua conta de luz. Você vai ficar sem luz, mesmo tendo R$ 1 milhão de patrimônio. Renda paga a conta. Fechado? Patrimônio é muito bom para o ego, mas no final das contas é importante que você tenha renda. Em momentos de crise, qual que é a minha dica final e dica de ouro aqui para você quando estiver fazendo esses seus investimentos? Cara, foca principalmente em crescer a sua renda. Tô querendo dizer o seguinte, aumentar os seus dividendos. Ah, pô, eu tô olhando lá, a bolsa de valores caiu, né? O meu valor de patrimônio caiu junto. E aí, tô me sentindo mal. Foca no crescimento de renda. Seus dividendos estão aumentando mês após mês? Você está recebendo cada vez mais renda passiva? Se sim, é isso que vai te gerar riqueza ao longo do tempo. Por quê? Quando o ciclo de mercado, que a gente falou aqui no começo da live de hoje, quando o ciclo de mercado virar e a gente sair do momento de depressão econômica, do momento de pessimismo, no momento de crise, e entrar no momento de evolução, né, momento positivo para a economia, quando isso acontecer, automaticamente as ações, a renda variável vai se valorizar e vai valorizar rápido. E aí o seu patrimônio vai crescer junto, tá bom? E aí você vai ver que, cara, todo esse investimento que você fez no momento de crise valeu a pena. Ah, Lucas, mas eu fico meio deprimido de ver o meu patrimônio desvalorizando, o meu ativo ali desvalorizou. Por isso que eu tô te falando, foca no crescimento da renda. Porque aí você vai ver resultado, você vai ver os seus dividendos aumentando todo mês. Ou pelo menos a cada X meses, né? No curto prazo você vai ver o resultado acontecendo. E aí, quando o mercado ficar positivo, o seu patrimônio também vai crescer. Fechou? Espero que você tenha curtido a live de hoje. Espero que eu tenha conseguido te ajudar. Não espera, né? Não fica aí ansioso porque semana que vem tem mais live e semana que vem a gente vai fazer maratona de live. Todo dia vai ter uma live com um tema diferente para você que está querendo investir, para você iniciante que busca receber os seus R$ 1.000 pingando na conta todos os meses aí através de recebimento de dividendos. Fechado? Então te espero semana que vem aqui no canal. Um abraço.